Imagine o nosso corpo como uma grande máquina cheia de peças. Algumas podem ser desgastadas, algumas podem ser danificadas. Mesmo com todo o potencial de cicatrização do nosso corpo, ele possui limitações. Limitações essas que são superadas com umas células especiais do nosso corpo, chamadas células-tronco. As células-tronco, elas são muito importantes porque elas reforçam a nossa alimentação e esse sendo o porquê delas serem tão especiais para nós. Essas células são peças básicas no nosso organismo, mesmo que elas não possuem uma função específica, mas justamente essa é a classificação especial delas. Elas podem se multiplicar por muito tempo e mesmo assim se diferenciar em músculos, ossos, peles e células nervosas quando estimuladas. Mas elas não atuam só quando as células estão morrendo, não. Elas ajudam na manutenção e no reparo do nosso organismo. Essas células podem contribuir para reparar tecidos do corpo lesionados, músculos rasgados, ossos que sofreram fraturas complexas, áreas do corpo queimadas e até estruturas nervosas lesionadas. Elas funcionam como uma espécie de reforço para o processo natural de cura do corpo, facilitando a formação de novas células e diminuindo o tempo necessário para que o tecido se reorganize. Além disso, algumas delas podem liberar substâncias que diminuem a inflamação e estimulam a regeneração. As células-tronco, elas são bastante importantes para o nosso organismo, porque elas mantêm e repõem estruturas ou até ferimentos que a gente pode ter no nosso dia a dia. As células reprogramadas, IPS, são transformadas a partir de laboratório por células comuns e possuem a capacidade de se transformar cada vez mais. Elas são a atual aposta para o tipo de tratamento, pois aumentam a capacidade e são muito eficazes. As mesenquimais, muito estudadas na área da saúde, são encontradas principalmente na medula óssea e no tecido adiposo e têm grande potencial para ajudar em processos de regeneração. Cada tipo tem um nível diferente de segurança e um potencial diferente de transformação. Por isso, para escolher qual tipo usar, depende do objetivo terapêutico e do que a ciência já comprovou. A grande inovação está no fato de que esses tratamentos não estão focados apenas no alívio dos sintomas. A ideia é tratar e reconstruir a estrutura e função do tecido, quebrando o paradigma de tratar apenas a dor e trazendo a integridade de volta para o tecido danificado. Se essa inovação realmente se confirmar em larga escala, muitos tratamentos que hoje controlam apenas a progressão de doenças podem evoluir para terapias que realmente restauram. Como qualquer avanço, existem limitações. Não é indicado para todos os tipos de doença ou todos os tipos de lesão. Ainda é preciso estudar doses, métodos de aplicação e segurança. Há risco de respostas diferentes de paciente para paciente. Por isso, muitos tratamentos ficam restritos a protocolos de pesquisa. A ciência avança, mas com cautela, garantindo que a aplicação seja segura, ética e efetiva. E onde a fisioterapia entra nisso? Se as células-tronco abrem possibilidades de reconstruir e regenerar tecidos, a fisioterapia é quem faz esses tecidos voltarem a funcionar. Então, mesmo que haja uma regeneração de tecidos, é preciso reintegrar ao movimento. E a fisioterapia trabalha exatamente nisso, na recuperação funcional, na reorganização muscular, na melhora da mobilidade, melhora da própria percepção e também na força e estímulo neuromuscular. A fisioterapia orienta a usar adequadamente aquele tecido recuperado, evitando compensações, rigidez ou perda funcional. Sem a reabilitação, a regeneração pode não alcançar seu potencial máximo, pois são áreas que andam lado a lado. A publicação mais recente de 2025 investiga o uso de células-tronco para o tratamento de recuperação após um derrame. A intenção dessa pesquisa é fazer com que as células substituam os neurônios perdidos e ajudem na conexão, nos vasos sanguíneos e nas estruturas danificadas. Mas o próprio estudo explica que uma lesão causada por AVC é muito complexa. Envolve não só neurônios, como também células glias, vasos sanguíneos e um ambiente inflamatório que dificulta a regeneração. Por isso, mesmo com resultados promissores em modelos experimentais, ainda não existe uma terapia consolidada. A mensagem principal é: há avanços importantes acontecendo, mas a aplicação prática ainda demanda muita pesquisa, padronização e segurança para se tornar uma realidade clínica. O uso mais comum das células-troncos na medicina é o transplante de medula óssea em pacientes que sofrem com leucemia, que abrangem vários tipos de câncer que afetam a célula de defesa do sangue. Nesses casos,
é feita a busca por um doador compatível entre os parentes do paciente em um banco de dados. Quando o doador é encontrado, a forma mais comum de transplante começa com a retirada de parte da medula óssea que está nos ossos da bacia do doador. Então essas células são preparadas para que ocorra o transplante para a corrente sanguínea do paciente, que é feita através de uma bolsa como numa transfusão sanguínea. Células-troncos irão migrar sozinha até a medula óssea do paciente e ocupar o seu lugar, substituindo a medula óssea antiga que foi previamente destruída. A partir desse momento, a medula óssea recebida começará a produzir novas células sanguíneas saudáveis para o paciente. As células-tronco, elas renovam a estrutura e a fisioterapia devolve movimento. E juntas, elas podem transformar o cuidado de saúde e a recuperação. As células... Esqueci. Sintoma. Que esses tratamentos não estão focados. Diminuindo o tempo de ter... Muitos tratamentos que só enxergam Pensa. Se não elas... As células-tronco, elas devolvem movimento.